A gente não tem aula há 2 semanas, né? Semana passada nós tivemos nossa aula síncrona, né? Então não tivemos esse contato, né? Vocês estão bem? Estão caminhando bem? Vocês estão firmes aí, resistindo aí a essas aulas remotas, a essas atividades remotas, né? O que é um aprendizado para todos nós. Tá tudo bem? Estão caminhando bem? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, Robson? Ainda mais eu que estou em Limeira a trabalho, eu fico no hotel, chego da empresa, aí tá quebrando o galho. Se fosse presencial já ia ficar meio difícil para mim. Ah, legal. Você está em Limeira. Correto. A Limeira dá o quê? Dá uns 150 quilômetros daqui, né? Mais ou menos, né? 2 horas, dá 2 horas e 20 mais ou menos É, de Limeira, carro. Limeira é depois de Campinas, né? Região de Campinas pra frente, né? Cor, correto, isso É, mesmo. é pela. Dá pra ir pela Bandeirantes, não dá? Não sei se Bandeirantes. Correto, Bandeirantes, né? também, Também, né? também. Ah, bacana, É. bacana. Limeira é uma cidade bonita, rapaz. É uma cidade. Eu trabalhei numa outra empresa, eu tinha um grande colega que era de Limeira. E ele fazia. A empresa era aqui em Suzano, né? Ele fazia o Sim. bate-volta. Ele ficava aqui durante a semana e final de semana ia lá. Era casado, tinha filhos, né? Então, final de semana ele ia para Limeira, né? Mas é uma bela É, cidade. eu tô fazendo isso, fico a semana toda aqui e volto na sexta à noite. Ah, bacana. Tô, Bacana. Mas, é, mas, mas é por tempo determinado? Tem prazo? 140 pontes rolantes para fazer vistoria técnica e preventiva. Pô, que legal, cara. E você faz quantas por dia? Uma por dia? Chega a fazer uma por dia? Dá para fazer duas. Agora, com a frente de trabalho, estamos com duas plataformas, dá para chegar às quatro. Ah, bacana. Então, Né? se você fizer 140 dias, 50 dias de trabalho, 2 meses, né? Mas tem as preventivas, né? Tem algumas ocorrências que no meio do caminho aí que dá uma travada. Às vezes também não tem área para trabalhar, que o pessoal está usando a ponte, aí você tem que segurar um tempinho. Ah, Tem os beleza. imprevistos, né? Mas para É, mim é novidade, professor, porque eu iniciei agora como técnico mecânico nessa empresa, nunca tinha trabalhado, então é aprendizagem. Então tá casando o estudo com a prática, tá e, bem e, bacana. e você começou agora, né, Robson? Você entrou no curso um pouco depois, né? Sim, realmente. Ah, tá. Vou começar. A gente chegou a conversar, né, pro WhatsApp, né? Correto, Não, sim. não, você tá firme. Ó. Aqui em tecnologia dos materiais, você correu atrás do prejuízo e entregou todas as atividades já. Não Sim, sei, sim. não sei nas outras disciplinas como é que você tá, mas Não, tamo correndo aí, tô tendo um apoio aí do um pessoal aí, tá bacana. bacana, ótimo, ótimo. Ô, gente, é o seguinte, olha, nós estamos na metade do semestre, né? Então hoje abre a nossa 11ª aula de tecnologia dos materiais. Claro que somando aí as aulas síncronas ao vivo, né? Com as aulas assíncronas, que são aulas de atividade, né? Mas é assim, quem não desistiu até agora não desiste mais, né? Porque seria trágico caminhar 2 meses, 2 meses e pouquinho, e depois desistir do curso, né, gente? Seria um esforço muito grande. Eu acabei de falar com uma colega de vocês aí que infelizmente ela desistiu, ela não quer prosseguir. É uma pena, porque investiu aí quase 2 meses, né? Tempo, esforço, talento, né? Concentração nessas aulas assíncronas, que a gente sabe que é muito trabalhoso mesmo, né? Então uma pena desistir, né? Então o que eu gostaria era que vocês não desistissem nessa altura do campeonato. Não tem cabimento desistir agora, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer situação que queiram conversar, eu estou à disposição. Eu tenho falado com alguns de vocês por WhatsApp, né? Eu tenho questionado aí com relação à entrega das atividades, tenho questionado aí com relação a
o andamento do curso, não só nas minhas disciplinas, né? Porque alguns de vocês aqui são alunos meus em tecnologia dos materiais e desenho técnico, né? Em duas disciplinas. Então, para além das minhas disciplinas, eu tenho questionado alguns de vocês aí com relação às entregas ao andamento nas demais disciplinas, né? Então é assim, né, gente? Vocês já estão dedicando aí 2 meses do tempo de vocês. Então não dá para desistir agora. O curso termina, o semestre termina lá no final de julho. Quer dizer, a gente não tem nem 2 meses para terminar o semestre, né? Temos 2 meses que que iniciamos as atividades e temos um pouco menos de 2 meses para encerrar o semestre. Então não seria de bom tom vocês desistirem agora. Então, por gentileza, se alguém tiver alguma dificuldade, seja na entrega das atividades, ou seja aí na dinâmica, na relação com os professores, eu estou à disposição, tá bom? Aliás, algo que eu queria comentar com vocês. Lembra-se que eu comentei com vocês a respeito daquela questão da tutoria? Lembra que eu comentei que o Instituto Federal ele designaria professores para poder acompanhar vocês no processo de tutoria? Então, para a turma de vocês, para o primeiro concomitante, os tutores serão eu, né? Eu já havia comentado isso com vocês, né? Eu serei o tutor e o outro tutor será o professor. Deixa eu pegar aqui. Será o professor Fabrício. Deixa eu localizar aqui. E nós já fizemos uma divisão dos alunos, né? Que são os alunos que nós vamos ficar responsáveis por entrar em contato, para verificar como é que está o andamento das atividades. Então, eu, professor José Carlos, eu serei tutor metade da turma, né? Desde o Adelmo Pereira Cavalcante até o Jefferson de Paula Machado, ok? Por ordem alfabética, né? E o professor Fabrício, ele será responsável desde o Givanildo Pereira dos Santos até o último aluno matriculado, que é o Wendel Dias de Araújo, tá bom? Então, gente, é isso, né? Tanto eu quanto o professor Fabrício, nós vamos entrar em contato com vocês aí para a gente querer ouvir de vocês como as coisas estão. A nossa luta é contra dificuldades que vocês estejam passando ou enfrentando ao longo do curso. E aí, é claro, a gente se coloca à disposição para apoiá-los com o objetivo que vocês não desistam do curso, né? Não tem sentido, volto a repetir, não tem sentido na altura do campeonato, né, na metade do semestre, vocês desistirem, tá bom? Então nós estamos à disposição aí para apoiar vocês naquilo que for necessário, tá? Inclusive alguns de vocês aí eu já contatei, estava contatando até minutos atrás, vocês estão me devendo atividades, tá, gente? Então precisa cumprir as datas das entregas das atividades, porque eu volto a repetir, as atividades, ela, além de gerar o aprendizado de vocês, né? Porque é com a atividade que vocês sedimentam o aprendizado, né? Que vocês reforçam o aprendizado. Então, além de sedimentar o aprendizado, a atividade também é importante, porque a atividade ela é a entrega que valida a frequência de vocês, né? Então, a frequência de vocês não é por assistir a aula síncrona, né? A frequência de vocês é pela entrega da atividade, tá bom? Beleza, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Posso prosseguir? Posso prosseguir? Pode, professor, pode sim. Então tá bom, então eu vou prosseguir. Já que ninguém tem dúvida, ninguém quer falar, eu vou prosseguir. Bom, vamos dar uma olhada na atividade 4 que eu entreguei para vocês, a nota, né, já na semana passada, né? A atividade 4, que era a atividade sobre classificação dos aços e ferros fundidos. Então teve gente que não me entregou ainda, tá? Teve gente que não me entregou.
É, Adelmo Pereira, Adriano Ferreira, não me entregou. Gabriel Carrilho, não me entregou. Guilherme de Souza Cunha, não me entregou. Quem mais aqui não me entregou? Lucas Santos Ramos não me entregou. Marcelo Ferreira de Lima também não me entregou. Samuel de Almeida também não me entregou. Então, olha só, eu ia fazer a correção dessa atividade hoje, mas tem muitos de vocês que não entregaram e que eu dei prazo até hoje, final do dia, né? Então, eu vou deixar para corrigir essa atividade na próxima aula. Tudo bem, gente? Ok? Então, não vou corrigir essa atividade, embora eu já tenha dado feedback individual, né? Via Moodle para quem fez, né? Mas eu não vou corrigir aqui na aula e deixo essa atividade então para a gente corrigir na semana que vem. Tá certo? Ok? Bom, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês verem aqui a tela do Moodle. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Compartilhando tela. Ok? Vocês veem a minha tela, gente? É possível ver a tela? Sim, sim. Sim. Beleza. Ótimo. Então vamos lá. Vamos lá para o Moodle. Então aqui é o Moodle de vocês. Eu vou entrar aqui exatamente com o perfil de vocês, tá bom? Então, perfil de estudante. Então, estou com o perfil de vocês, né? Então, está aqui os avisos, né? Aqui está a marcha das nossas aulas, da aula 15 até a aula, da aula 11 até a aula 15. Lembrando que são 20 aulas no curso, né? Hoje nós entramos oficialmente, passamos da metade do curso, né? Então, aula 11 até a aula 15. A aula de hoje, aula síncrona. Nós vamos falar sobre propriedades mecânicas dos materiais. Na próxima aula, vamos falar de processo siderúrgico, alto forno, fornos elétricos, etc. Também aula síncrona. Tá? No dia 19 é uma aula assíncrona, com resolução de atividade. Depois uma outra aula síncrona, né, dia 21. E dia 5/7 uma aula assíncrona. Então nós temos nas 3 próximas semanas aulas síncronas, né? Então hoje dia 14, semana que vem, hoje dia 7, né? Do 6, semana que vem dia 14 do 6 e daqui a 2 semanas dia 21 do 6, tá bom? Bom, as aulas gravadas estão todas aqui, né? Então nosso assunto hoje, olha, é capítulo 5, propriedades mecânicas dos materiais. Eu deixei aqui um vídeo de apoio, ok? Esse vídeo, ele não tem tudo que eu vou falar na aula de hoje, mas a aula de hoje não tem tudo que está no vídeo. Então, são 10 minutos só de vídeo. Até eu vou assistir um pouquinho junto com vocês depois, mas eu gostaria que vocês, quando forem fazer a atividade 5 referente a esse conteúdo, que vocês, além das anotações de aula que vocês fizerem, além da provável aula que vocês assistam a gravação, né, que vocês possam assistir também esse vídeo, porque ele tem informações bem bacanas aí. Volto a dizer, é complementar, tá? Nem tudo que está no vídeo eu vou falar, e nem tudo que eu vou falar, e nem o vídeo tem tudo que eu vou falar, tá bom? Então acaba sendo 2 materiais aí complementares, tá bom? Então, clicando aqui, ó, material utilizado na aula síncrona, do dia 7, então vocês terão acesso a esse material aqui. São 27 slides, tá? É um assunto muito interessante, muito bacana, tá? E a gente vai conversar aí cerca de 1 hora sobre esse assunto, tá bom?
Posso iniciar? Alguém tem alguma colocação antes? Posso? Ok. Então, como não há questões a serem colocadas, então eu já parto para a explicação da temática de hoje. Bom, gente, é o seguinte, nós estamos, desde o começo do nosso curso, falando aí a respeito dos materiais, da importância dos materiais na construção mecânica. Então nós começamos lá 2 meses atrás, né? Nós começamos falando dos tipos de materiais, das classes dos materiais, né? Falamos lá de materiais metálicos, materiais poliméricos, materiais compósitos e materiais cerâmicos, as 4 categorias de materiais, né? Também falamos, na sequência, da estrutura atômica dos materiais, ou seja, como os materiais são compostos em termos de átomos, né? O arranjo molecular. Aí nós vimos lá os tipos de estrutura atômicas que nós temos, né? O tipo de arranjo molecular que nós temos, estrutura CCC, estrutura CFC, estrutura HC, né? Falamos lá a respeito das ligações atômicas que os materiais formam, né? Falamos lá da ligação iônica, da ligação covalente, da ligação metálica, né? Falamos um pouquinho sobre imperfeições cristalinas, né? Sobre erros cristalinos na estrutura dos materiais, né? E são esses erros cristalinos que nós vimos que permitem o aperfeiçoamento desses materiais, que permitem a correção e o posterior aperfeiçoamento da liga desses materiais. E na última aula nós falamos sobre os tipos de aço e tipos de ferro fundido, como é que se obtém os aços, como é que se obtém os ferros fundidos, como é que se classifica os aços, como é que se classifica os ferros fundidos. Bom, hoje nós vamos colocar mais um tijolinho nessa construção, né? Já que nós sabemos as classes de materiais, já que nós sabemos como a estrutura dos materiais se comportam, já que nós sabemos como os materiais se ligam atomicamente, né? já que nós sabemos como esses aços são obtidos, como os ferros fundidos são obtidos, já que nós sabemos a diferença entre aço e ferro fundido em termos de percentual de carbono, é o momento agora da gente abordar um pouquinho o conceito das propriedades dos materiais. Gente, as propriedades dos materiais, elas são características fundamentais dos materiais. Não somente dos materiais de construção mecânica, mas dos materiais de uma forma geral. Tá certo? É claro, gente, que em 1 hora, é o tempo que eu vou conversar com vocês aqui, em 1 hora a gente não esgota o assunto, né? Mas a gente traz algumas informações aí importantes, tá bom? Outra coisa importante quando a gente fala em propriedades dos materiais, nós temos classes de propriedades. Nós temos propriedades físicas, propriedades químicas, propriedades metalúrgicas, propriedades magnéticas. Só que para o nosso curso aqui, nós vamos nos deter a uma classe de propriedades dos materiais que é a principal classe sobre o ponto de vista de construção mecânica, né? Que é a classe das propriedades mecânicas dos materiais, tá bom? Então nós vamos fazer um grande recorte, né? Os materiais têm uma série de propriedades. Volto a repetir: propriedades físicas, propriedades químicas, propriedades térmicas, propriedades eletromagnéticas, propriedades elétricas, né?
nós vamos nos deter apenas a um grupo especial de propriedades chamada propriedades mecânicas. Por que um grupo especial? Porque é um grupo muito relevante para a gente dimensionar e especificar os materiais. Tá? Então é o grupo mais importante aí das propriedades mecânicas. Então eu estou sem a tela do Meet, né? Da nossa plataforma de reunião, de encontro. Então é assim, quem porventura quiser falar, abre o microfone, ou quem não tiver o microfone, escreva e algum colega aí fale, tá bom? Não me deixe falando sozinho, tá bom, gente? Interajam, porque aqui do outro lado da tela, quando não interage, a gente acha que perdeu o sinal, ou acha que a gente está sozinho, né? Que vocês estão aí como colega aí, acho que Dá um certo desespero, né, professor? É meio complicado. Dá desespero. Então a gente pensa que vocês estão aí como o Lucas aí, deitadão na rede, na moleza. Né? Ô, louco! Então interajam aí, tá bom? Bom, então vamos lá. Gente, é o seguinte. Olha só esse slide, como ele é bem interessante, né? Ele é bem sugestivo, né? Então vamos lá. Essa figura aqui, ó, deixa eu sublinhar ela aqui, deixa eu destacar. Ó, essa figura aqui, pegar aqui essa figura aqui, gente, ó. O que é essa figura? Alguém tem ideia? É uma prótese? É uma prótese, não é isso? É um pino, né? É um pino odontológico, não é isso? Correto. Né, gente? E esse pino odontológico, ele está entrando. Opa, alguém está com o microfone aí aberto e está vazando o som aí. Então, essa prótese aqui, ela é um parafuso, né? Na verdade, é um parafuso odontológico, né? E ele está aqui, né? Encaixado na gengiva, né? Interessante. Esse parafuso ele tem que ter uma série de características, né? Desde o material de composição até algumas propriedades mecânicas, para que ele interaja com esse tecido, né? Para que ele interaja com essa cartilagem aí que é a gengiva, né? Senão corre o risco aí de inflamação, corre o risco de adquirir doença bucal, né? Em função aí da rejeição desse pino. Então percebam que os materiais metálicos são usados, né? De forma muito intensa até em aplicações como essa aqui, né? Ó, como aplicações dentárias, tá bom? Odontológicas, beleza? Essa imagem aqui do meio, alguém sabe o que é? Alguém? Uma engrenagem? Uma engrenagem, mas não sei da onde. Não dá para saber da onde que é. Mas duas coisas dá para saber. Primeiro que ou a engrenagem é muito grande ou o homem é muito pequeno, não é isso? Na verdade, a engrenagem é muito grande, né? Então, a primeira coisa que a gente consegue ver aí pela proporção. E a segunda questão, olha, na verdade não é só uma engrenagem, é todo um sistema de transmissão, não é isso? Isso aqui é um sistema de transmissão. Isso aqui deve ser de navio, provavelmente, para esse tamanho aí deve ser de navio ou indústria de usinagem pesada, né? Certamente uma das duas aplicações. Então, gente, olha que importância, alguém fala para o professor me aceitar aqui no grupo de WhatsApp. Quem que é o FIC? Ele entrou já, será? Alguém sabe, gente? Quem é esse rapaz aqui? Não. Já entrevistei, professor. Já entrou? O Carlos Henrique. Já entrou? Beleza, então, beleza. Então, gente, olha só. Olha a importância das propriedades mecânicas nesse sistema de transmissão aqui, né? Então, essas engrenagens elas têm que ser resistentes a tal ponto
que quando elas transmitem o movimento de um componente para o outro, elas não se desgastem, elas não quebrem os dentes, né? Elas não trinquem. Então tem que ter aí uma série de propriedades mecânicas que possam garantir aí um funcionamento desse conjunto. Resfriamento também, né, professor? Oi? Serviço de resfriamento com óleo. Sim, porque ela tem atrito, né? Ela bate uma na outra, né? Normalmente, ó, você está vendo aqui, Sabrina, ó, tem uma série de Sim. furos aqui, não tem? Na Sim. base. Porque isso aqui vem a capa superior, isso aqui é fechado, entendeu? Sim. Então, internamente, ele tem todo um sistema de lubrificação, sim, viu? Ele não fica aberto assim, não. Né? Bom, e na figura aqui do lado direito, gente, o que é isso aqui? O que é isso aqui? É a asa de um avião, professor? Isso, a asa de um avião. E a asa do avião, gente, ela exerce um papel fundamental, né? Tanto na aerodinâmica do voo, como na resistência do próprio avião para ele ser mantido no ar, né? Então perceba que ela tem toda uma flambagem, né? Ela forma esse arco aqui, né? E tudo isso é calculado, tudo isso é projetado. Mas para isso acontecer, o material tem que ser bem especificado. Então, gente, na verdade, as propriedades mecânicas nos materiais, né, estão muito presentes, e das propriedades mecânicas, deriva muitas vezes o sucesso do funcionamento do conjunto, né? A gente tem um equipamento, a gente tem um sistema mecânico, a gente tem um conjunto mecânico que é projetado para uma finalidade, que é projetado para um objetivo. E o sucesso desse objetivo, né, passa muito pela correta especificação do material. Então, na indústria, pessoal da área de projeto, pessoal da área de engenharia, pessoal da área de desenvolvimento, estão o tempo todo lidando com esse desafio, né, que é especificar material, que é o correto dimensionamento do material, né? Por quê? Porque impacta diretamente na função que o conjunto vai desenvolver, né? Bom, aqui tem um exemplo, né? Ó, a fratura de um navio, tá vendo? Ó, então, uma vez mal especificado ou uma vez mal dimensionado, né? Pode acontecer desastre, né? Pode acontecer calamidades, pode acontecer tragédias, né? Não somente em termos de aplicação industrial, né? Mas veja, um navio desse porte, né, apresentar uma trinca dessa maneira, um rompimento dessa maneira, é que já vinha sinalizando, né? Não foi de uma hora para outra, né? Então é muito importante a especificação do material, a definição das propriedades mecânicas para cada tipo de aplicação, tá bom? É muito importante. Bom, aqui a gente tem a definição do que são propriedades mecânicas. Então diz assim, ó, propriedades mecânicas são características que definem o comportamento ou a resposta do material quando sujeito a esforços. Opa, essa definição ela é muito importante. Então, o que são as propriedades mecânicas? É justamente o nível de resposta ou o comportamento do material quando ele é solicitado, né, a se esforçar, a receber esforço, né, quando ele recebe carga, quando ele recebe esforço, né, isso denota as propriedades mecânicas. Então, propriedades mecânicas, elas definem como esse material vai se comportar diante da aplicação de forças e cargas, tá bom? Então, é a resposta do material. Como vai ser a resposta do material?
Então, como vai ser a resposta do material, vai nos dizer como são as suas propriedades mecânicas. Então, ó, são características que definem o comportamento ou a resposta do material quando sujeitos a esforços. Estas propriedades mecânicas estão relacionadas à capacidade do material resistir, importante isso, ó, do material resistir ou transmitir estes esforços, sem se romper e sem se deformar de forma incontrolável. Então é assim, gente, diante de cargas, diante de esforços, o material ele só tem duas opções: ou ele resiste à carga ao esforço, ou ele transmite, ou seja, ele passa para um outro componente, ele passa para um outro elemento do sistema essa carga ou esforço. Como ele vai se comportar sem se romper ou mesmo deformando, mas deformando de forma controlável, como ele vai se comportar a esses esforços, vai dizer para a gente aí a propriedade mecânica que ele possui. Tá? Bom, nós temos, gente, muitas propriedades mecânicas. Eu acho pelo menos umas 2 dezenas de propriedades. Tá? Aqui eu cito algumas, nós não vamos estudar na aula de hoje todas elas. Tá? Nós vamos eleger algumas para estudar. Então, olha só, ó, propriedade mecânica, elasticidade, essa propriedade mecânica é importantíssima. Né? Propriedade mecânica, ductilidade, também é uma propriedade mecânica muito, muito importante, muito aplicada, né, na indústria. Fragilidade, também é importante. Dureza, muito importante, vamos estudar a dureza. Tenacidade, resiliência, fluência, resistência, plasticidade, resistência à fadiga, rigidez e maleabilidade. Então, só aqui, ó, nós temos só um instantinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só aqui temos 12 propriedades mecânicas, ok? Então, deve ter mais umas 8 aí que a gente conhece, tá? Então, a gente deve ter no total aí umas duas dezenas de propriedades mecânicas, umas 20 propriedades mecânicas mais ou menos, tá? Aqui estão citadas 12. Alguém ia perguntar alguma coisa? O que é ductilidade? Oi, fala de novo. Não deu para ouvir. Ductilidade, professor, o que significa? Ah, já vamos ver. Fique em paz, vamos ver. Bom, gente, é o seguinte. Dessas 12, nós vamos eleger 6 delas, ok? Então nós vamos trabalhar com 6 delas. Então, qual que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com as mais importantes. E aí eu vou responder a pergunta já da ductilidade. Então, nós vamos trabalhar com quais? Nós vamos trabalhar com 6 delas. Então, vamos trabalhar com dureza, ok? É uma delas que nós vamos trabalhar. Elasticidade, também é uma outra importante que nós vamos trabalhar. Ductilidade, o colega aí perguntou, é uma importante propriedade, ductilidade. Tenacidade, importante também, vamos trabalhar com tenacidade. Resistência mecânica, resistência aqui muito importante, vamos trabalhar. E resistência à fadiga, tá bom? Não que as outras 6 não sejam importantes. É que as outras 6, vocês vão perceber que algumas delas são antônimos, né? São contrários a essas que nós vamos ver, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá conversar um pouquinho sobre essas 6 propriedades mecânicas, que são propriedades mecânicas importantíssimas aí, como eu havia dito para vocês, sob o ponto de vista de construção mecânica e para a gente compreender aí o comportamento dos materiais, tá bom? Bom, então vamos lá. Dureza. Nossa primeira propriedade mecânica. O que a gente traz aqui de dureza? Ele traz aqui, ó, que dureza é a capacidade
de resistir à penetração em sua superfície. Opa! Então quer dizer que dureza é resistência superficial? Exatamente. Aquele material que é duro externamente, que é resistente externamente, ou seja, que tem dificuldade de ser riscado, de ser penetrado, né? É um material que a gente chama de duro, né? Ou ainda, ele é resistente à deformação permanente quando pressionado por outro material ou por marcadores padronizados. É isso aí, gente. O material duro, né, o que tem dureza, ele não fica marcado, né? É um material que pode receber carga, pode receber tensão, tá? Toda vez que eu disser tensão, pensa em força, tá? Força em uma determinada área, né? Então, tensão, pressão, para nós aqui é o mesmo conceito, tá? Então, olha só, esse material ele pode sofrer tensão, né? Mas ele não vai, em hipótese alguma, se deformar, tá? Ele pode até deformar, nós vamos ver daqui a pouco. Mas depois que cessa a força, ele volta ao seu estado natural, né? Então, o que é a dureza? A dureza é uma propriedade mecânica importantíssima. Por quê? Porque ela trata de resistência superficial. E nós precisamos ter resistência superficial em muitos sistemas mecânicos. Olha aqui, ó, esse exemplo que eu passei para vocês aqui, ó, dessas engrenagens, nessa caixa de transmissão aqui. Gente, com certeza essas engrenagens têm que ter dureza superficial, tem que ser dura, né? Para resistir a esse atrito aqui da transmissão. Então, se não houver aí dureza, né, esse mecanismo aqui fica bastante comprometido o seu funcionamento, tá certo? Tá? Então, dureza é a capacidade em resistir à penetração, tá, em sua superfície, ou ainda o material se deformar de forma permanente. E como que é medida a dureza, né? É medida de dureza a capacidade do material. Então, quando o material resiste ao risco, quando o material resiste a ser deformado plasticamente, já eu vou trabalhar um pouquinho esse conceito de deformação plástica, tá? Mas deformado plasticamente é aquele material que é deformado e não volta mais, né? Uma vez deformado, ele não volta mais, tá? É o caso que a gente faz, por exemplo, nos processos de prensa, né? Nos processos de estampagem, né? Então a gente deforma o material permanentemente a partir da aplicação de uma carga e não volta mais, tá? Então é a resistência que o material tem, a dureza que o material apresenta ao ser cortado, ok? A resistência que ele apresenta, ou a dureza que ele apresenta, a absorver energia de impacto, né? A gente tem muitos sistemas mecânicos que trabalham com impacto. Então a capacidade de resistir a essa carga é medida de dureza. E ao desgaste, né? Resistir ao desgaste também é sinal de dureza. Seja desgaste aí por ferramenta de corte, né? Ou seja, desgaste por justamente ter outros mecanismos, outros componentes que apoiam em si ou até que se movimentam em si, né? Então apresenta aí essa resistência ao desgaste, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Abrir o microfone aí? Não? Não, professor, tá tranquilo por enquanto, pelo menos para mim. Beleza. Bom, gente, nós podemos medir dureza. Aliás, gente, nós podemos medir toda a propriedade mecânica, tá? Aliás, eu vou até mais longe. Nós não medimos somente as propriedades mecânicas. Nós medimos todas as propriedades dos materiais.
sejam elas mecânicas, físicas, químicas, térmicas, tá? Sempre vai ter uma forma de medição. Por que é importante medir? Porque medir é a gente avaliar, né? A gente precisa medir para a gente saber exatamente qual é o nível da propriedade mecânica. Nesse nosso caso aqui, qual o nível de dureza. E por meio da determinação do nível de dureza, a gente pode tomar decisões aí de engenharia, né? Então, por isso que é muito importante fazer essas medições. Bom, vocês vão ter lá em metrologia, vocês já estão tendo esse semestre. Vocês não têm uma disciplina chamada metrologia? Sim. Tem, né? Então, eu não sei se... É o professor Iberê que dá a disciplina para vocês, é isso? Isso mesmo. Tá. Se eu não me engano, é ele mesmo. Então, ele deve falar desse assunto mais para o final do semestre, tá? Gente, olha só, nós podemos medir dureza de duas formas, ou por ensaio de risco, na escala Morse. Esse ensaio ele está um pouco em desuso, tá bom? Ele não é tão mais aplicado. Agora, nós podemos utilizar ensaio por penetração, que é o mais aplicado na indústria, né? Então, esse ensaio por penetração ele é o mais aplicado na indústria. E ele utiliza esse equipamento aqui para fazer a medição. Esse equipamento a gente chama de máquina de medir, né, dureza, ou o famoso durômetro, tá? Durômetro. Então, esse durômetro, como o próprio nome diz, ele mede a dureza superficial, ok? Porque essa dureza nossa ela é uma dureza externa, uma dureza superficial. É uma camada de dureza, né? Então, a gente pode medir a dureza desse material nesse equipamento e aí tem pelo menos 4 escalas de medição, né? Podemos ler em Brinell, podemos ler em Rockwell, podemos ler em Vickers, podemos ler em Knoop, tá? Então são pelo menos quatro escalas aí de dureza. Então é muito comum na indústria a gente falar assim, ó, esse material tem 430 Rockwell C, ou tem 320 HB, né? É dureza Brinell, ou tem 300 RB, né? Rockwell B, né? Então, é muito comum na indústria a gente se referir à dureza do material a partir dessas 3 escalas. Essa é o Knoop não muito, né? Mas Brinell, Rockwell e Vickers é muito comum, tá? E tudo isso é obtido, essa dureza ela é obtida por meio desse equipamento chamado durômetro. Alguém já viu esse equipamento em algum lugar ou trabalha em alguma empresa que tenha laboratório de medição, de dureza? Eu fui apresentado a ele, professor, desculpa te cortar, eu fui apresentado a ele para medição de mineral. Ah, pode ser. De minério de ferro, é isso? Não, mineral em si, todos os tipos de mineral. A professora ensinou a gente a trabalhar com o Morse, né? Mas apresentou o durômetro, porém a gente não conseguiu mexer nele, né? Porque ele estava com algum tipo de problema na época, etc e tal. Mas ela explicou por cima, assim, como funcionava e eu fui só apresentada a ele mesmo, não tive uso. Bacana. Gente, alguém mais teve contato com o durômetro? Ouviu em algum lugar? Tomou conhecimento? Enfim? Hein? Eu nunca vi, professor. Nunca viu, né? Nós temos esse equipamento. Nós temos esse equipamento na escola? E agora eu fiquei em dúvida. Eu acho que nós temos esse equipamento na escola. Mas faz o seguinte, converse com o professor Iberê, de metrologia, ele deve saber. Confirma com ele se nós temos esse equipamento na escola. Eu tenho a impressão que temos, mas não tenho certeza. Tá bom? Bom, perfeito então o durômetro, né, que mede a dureza
que foi a nossa primeira propriedade mecânica. A nossa segunda propriedade mecânica nós chamamos de elasticidade, né? Então aqui nós temos do lado esquerdo aqui, o canto inferior esquerdo, nós temos um elástico, né? E aqui, gente, o que é isso aqui no canto inferior direito? O que é isso aqui? Vocês sabem o que é isso? Estilingue, né? Isso aqui é o estilingue. Quem já usou estilingue quando era garoto? Eu. Coitado dos passarinhos. Ah, tá. E quem já quebrou a vidraça do vizinho já quando era garoto? Usando Várias. Usando estilingue. Opa! Eu nunca fiz isso, mas sem querer já matei o frango do vizinho. Pois é. Não foi a vidraça, não, professor. Foi o vidro de um caminhão. Então o prejuízo foi maior. Foi o para-brisa do caminhão? Foi. Meu Jesus. Foi para abrir. Que é isso? Então, tava com raiva então, porque precisa de muita força para poder quebrar o para-brisa do caminhão, hein? Eu fui acertar o passarinho, a pedra escapou, passou direto, o caminhão que tava vindo do outro lado eu não vi. Aí catou bem na pontinha, assim, estourou de ponta a ponta. Poxa. Ô, gente, o estilingue é tão antigo, o estilingue é desde os primórdios, né, da civilização, né? Quem aí é religioso e já leu a Bíblia, aquela passagem lá de Davi lutando contra Golias, né, o gigante Golias, né? A Bíblia fala que era uma funda, né? Funda, né? Funda. Algumas versões falam alforge, né? Que na verdade é o famoso estilingue, tá? Então o estilingue é um artefato antigo que Davi usou para matar o gigante, né? Então é bem interessante esse conceito aí de elasticidade, né? A partir dessas duas imagens aí, dá para a gente ter uma ideia do que é elasticidade. Ó. Capacidade em se deformar elasticamente. Opa, bacana. O que é deformação elástica, então? Deformação elástica é o que está acontecendo aqui, quando a gente puxa o elástico. Deformação elástica é quando a gente está no estilingue, né? Puxando a pedrinha para trás, né, para poder mirar no para-brisa do caminhão, né, Sabrina? Então, elasticidade é esse movimento que o material faz sem se romper. Então, o que é a elasticidade? É justamente a capacidade que o material tem de esticar, como ele diz aqui, ó, atingir elasticamente, a fase elástica, mas sem chegar no campo plástico, ou seja, sem se romper. Então, o campo elástico do material é aquele campo que, quando você aplica uma carga, o material se deforma, mas quando você tira a carga, o material volta ao estado natural. É o caso do elástico, né? Enquanto a gente está aplicando força aqui, ele está se deformando. A partir do momento que a força cessa, ele volta ao estado inicial, né? Semelhantemente, também aqui no alforge, né? No estilingue, é o mesmo conceito. A gente estica, aplica a força, né? Depois que solta a força, a pedrinha vai embora, né? E o material volta ao seu estado natural. Então, a elasticidade, alguns materiais têm essa capacidade, né? De esticarem, de deformarem, mas porém sem atingir o campo plástico. Então, sofre deformações reversíveis, ou seja, nem tudo está perdido, né? Não sofre deformações que não é possível mais retornar, né? Então sofre deformações que são reversíveis, né?
deformações elásticas quando se encontram sujeito à ação de forças exteriores. Né? Então, quando a gente aplica a força, ele sofre essa deformação elástica, mas a partir do momento que a força cessa, ele recupera a sua originalidade. Ok? Então, isso é muito importante. Aí surge um conceito chamado módulo de elasticidade, que a gente vai ver na próxima tela, que é justamente a relação entre tensão e deformação. Então, olha só. Olha isso aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui, que eu quero mostrar para vocês esse gráfico aqui, ó. Então, me permitam dar um zoom aqui, que eu quero focar aqui nesse gráfico, ó. Então, olha só, gente, vou até promover ele aqui para frente para a gente enxergar bem ele. Olha só, o que esse gráfico mostra para a gente aqui? Ó? Esse gráfico mostra o que a gente chama de uma lei de tensão e deformação, que é conhecida como lei de Hooke. Né? Hooke foi o cara que criou essa equação aí. Tá? Bom, então olhem só essa figura que ela é muito interessante. No eixo horizontal, no eixo X, nós temos a deformação do material. O quanto que o material deforma. No eixo Y, nós temos a carga, a tensão. Tá? Então vamos lá. Ó. Tensão zero, deformação zero. A partir do momento que a gente vai aumentando a tensão, a força, a deformação também vai aumentando. Tá vendo? Ó? A deformação vai aumentando. Né? De tal forma que essa deformação, ela é o produto da tensão dividido por esse E aqui, que é o módulo de elasticidade. Cada material tem o seu módulo de elasticidade. Tem material que ele estica mais, né? Ele é mais elástico do que outro, tá? E aí a gente tem tabelas para isso. Alguém já construiu tabelas, né? Então esse E aqui, ele é justamente esse coeficiente, né? Ele é justamente esse coeficiente, ou ele é esse módulo de elasticidade que cada material possui. De tal forma que a deformação que está aqui no eixo X, né? O quanto que o material vai esticar, vai ser aí a razão entre a tensão e o módulo de elasticidade, tá bom? Bom, mas aí é o seguinte, à medida que a gente vai aplicando a força, vai aumentando a força, ó, consequentemente o componente aqui da deformação vai aumentando também. Mais força, mais deformação, ok? Aí chega um ponto aqui, ó, que a gente diz que é o ponto onde é a máxima tensão, ou seja, a força máxima, tá, sobre a área do material, né? A força máxima que o material suporta sem sofrer deformação permanente. Ou seja, daqui para frente, ó, tudo que for aplicado em termos de carga, o material não volta mais, vai ficar deformado para sempre. Tá? Até aqui, ó, é a tensão máxima que o material suporta, ok? Sem deformar. Então, olha que bacana isso. Essa região aqui, até esse ponto aqui, ó, é o que a gente chama de região elástica do material. Ou seja, nós podemos aumentar a força, esticar, a deformação vai aumentando. Quando chega nesse ponto aqui, é o máximo. Qualquer força que a gente aplicar a mais, esse material não volta mais ao estado natural. Ele vai sofrer uma deformação definitiva, né? Uma deformação permanente, tá bom? Ok? Então esse gráfico ele é muito importante para essa análise que nós estamos fazendo. Aí aqui, ó, tem o que eu comentei com vocês a respeito do módulo de elasticidade. Então perceba que para cada material tem uma tabela longa, né? A tabela tem livros, né? Então é uma tabela já consolidada, né? Mas percebam que para cada
para cada material, a gente tem aí um coeficiente, né? A gente tem um coeficiente, um E, né? Justamente um módulo de elasticidade, tá bom? E percebam que esse módulo de elasticidade é dado, ó, em gigapascal, ok? E em PSI, né? Que é o sistema internacional. Então, essa tabela apresenta, né, esse módulo de elasticidade do material que está totalmente ligado à deformação, né? Então, quanto maior o módulo de elasticidade do material, mais ele resiste à deformação. Então, quanto maior o módulo de elasticidade, né, menor aí vai ser a deformação dele, tá bom? Ok? Ó, então, aqui ele fala, né, ó, quanto maior o módulo de elasticidade, mais rígido é o material, ou seja, menor é a deformação elástica, né? Tá? Menor é a deformação elástica. Quanto maior o módulo de elasticidade, menor a deformação elástica. Olha como isso é verdadeiro, né? Olha como isso é verdadeiro. A gente pega materiais aqui como tungstênio, como o próprio níquel, né? Que tem uma elasticidade altíssima. Esse material ele não tem fase elástica praticamente, né? Então, se você aplicar aí força nele, ele vai se romper sem percorrer uma fase elástica, tá bom? Aqui, gente, ó, como eu disse para vocês, as propriedades mecânicas elas têm que ser medidas, né? Então aqui é uma forma de ler uma propriedade mecânica, né? Então essa propriedade mecânica aqui, ó, a elasticidade está sendo medida aqui a partir de uma máquina universal de tração, né? De ensaios, tá vendo? Então aí você tem aqui um sistema computacional acoplado, né? Então, a partir do sistema computacional adotado, a gente consegue fazer aí essas análises todas, né? Por meio dessa possibilidade de fazer o ensaio mecânico, né? Nesse caso aqui de elasticidade, tá bom? Bom, então nós vimos dureza, que é a capacidade que o material tem de resistir ao risco, à penetração, né? É uma medida de dureza de resistência superficial. Nós vimos elasticidade, que é justamente a capacidade que o material tem de sofrer carga, né? Entrar na fase elástica, mas não sucumbir, não romper, né? Então, quanto maior o módulo de elasticidade do material, menor a deformação, né? Menor a Com licença, professor. Desculpa interromper a falar do senhor. Pode falar. O aluno Samuel Almeida, ele disse que a internet dele caiu e ele não está conseguindo entrar na aula mais. Tudo bem? Mas ele estava na aula. Não, tranquilo. A aula vai ficar gravada e depois ele assiste, tá bom? Tudo bem. Beleza. Bom, então é o seguinte, gente. Então nós vamos agora para a terceira propriedade mecânica, que é inclusive a propriedade mecânica que um dos colegas aí perguntou, né? Então, o que é ou o que diz respeito a essa propriedade mecânica ductilidade? Então vamos lá? Então, ductilidade é a capacidade, perceba que há uma linha tênue entre ductilidade e elasticidade, ok? Então a gente vai comentar isso com calma. Então, ductilidade, capacidade em se deformar plasticamente. Opa, pera lá. A propriedade mecânica anterior,
elasticidade, nós falávamos da capacidade do material se deformar elasticamente sem entrar na fase plástica. Ou seja, a capacidade que o material tem de ser esticado, esticado, uma vez cessado a força, ele volta para o estado natural. Ductilidade aqui não, gente. Ductilidade vai além. Ductilidade é a capacidade que o material tem em se deformar plasticamente, sem atingir a ruptura. Então, ou seja, enquanto que elasticidade, a gente está falando do material que sofre a carga e após cessar a carga, o material volta à condição original, ductilidade não. Ductilidade nós estamos falando do material sofrer a carga, ok? Sofrer a carga, se deformar definitivamente, se deformar, não voltar mais ao seu estado original, mas sem se romper. Ok? Então, a ductilidade representa o grau de deformação que um material suporta até o momento da ruptura, da fratura, da quebra. Tá? Materiais que suportam pouca ou nenhuma deformação no processo de tração são considerados materiais frágeis. Olha que bacana aqui. Lembra que eu comentei com vocês lá das propriedades mecânicas? Que estavam listadas 12 aqui, que a gente não ia ver todas. Olha aqui, lembra? Tá aqui as 12, Quais são as 12, elasticidade, ductilidade, fragilidade. Vocês estão vendo, Fragilidade é o oposto de ductilidade. Então, embora a gente vá comentar apenas de 6 propriedades, a gente acaba comentando de outras, pois elas acabam sendo contrárias, né, das que a gente está abordando. Então, o conceito de ductilidade, né, tem como antagônico, né, tem como seu contrário, né, o conceito de fragilidade. Então, ductilidade é algo, fragilidade é algo oposto à ductilidade. Então, a ductilidade é a capacidade que o material tem, né, de se deformar plasticamente sem se romper. E fragilidade? Fragilidade, o material se rompe facilmente, né? Olha só aqui, gente, a gente consegue explicar muito bacana esses dois conceitos nesse gráfico aqui, O que é a fragilidade? Nós temos aqui, né, no eixo vertical a tensão, o estresse, né, tensão, e no eixo horizontal nós temos a deformação. Então, olha só, essa parte azul aqui é o material frágil. A gente vai aplicando força, aplicando carga. À medida que a gente aplica a carga, vai aumentando a carga, vai aumentando também a deformação. Chega num ponto aqui que esse material frágil, ele se rompe. Quer dizer, olha só, ele só cumpre o ciclo da fase elástica. Tá vendo? Ele não passa para outra fase, né, plástica. Já o material dúctil, não. A gente vai aplicando a carga, ele vai se deformando. Chega um ponto em que ele vai se deformando, né, com pouca variação de carga, né? Ele entra no que a gente chama de fase plástica do material, sem se romper. Gente, é o caso dos fios e cabos, né? Então, os materiais que são utilizados como fios e cabos aí para a área de eletricidade, né? Os fios de construção, ou os cabos de aplicação mecânica,
os cabos de aço, ou alguém falou aí de ponte rolante, né? Aquelas correntes que a gente usa em ponte rolante, aquelas cintas que a gente usa em ponte rolante, né? Para içamento de carga, são materiais com essas características, né? O material ele entra na fase plástica e não se rompe, tá bom? E não se rompe, né? Então, ao contrário que o material frágil, ele vai só até a fase elástica e quando aplica uma força maior ele se rompe, tá? Então, o que é a ductilidade? É a capacidade que o material tem de sofrer carga, passar pela fase elástica, entrar na fase plástica e não se romper, né? O gráfico anterior mostra isso, né? Ó, material frágil, né? A gente aplica a carga, a carga e ele se rompe aqui, ele nem entra na fase plástica. Já o material dúctil, olha, a gente aplica a carga, ele chega aqui ao término da fase elástica, nós continuamos aplicando força na fase plástica e ele não se rompe, né? Então, a ductilidade é uma propriedade mecânica muito importante e muito estratégica na mecânica ou nos materiais de construção mecânica. Por quê? Porque os materiais laminados são materiais dúcteis, tá? Os materiais trefilados são materiais dúcteis, tá? Então, muitos processos de fabricação precisam contar aí com essas propriedades mecânicas. Tudo bem? Beleza? Bom, então nós falamos até agora, gente, de 3 propriedades mecânicas. Então falamos de dureza, falamos de elasticidade, falamos de ductilidade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Abrir o microfone aí, fica à vontade. Não, professor, eu estava só concordando. Tá, beleza. Bom, gente, então é o seguinte, dureza, capacidade que o material tem de resistir ao risco, à penetração, né? Uma camada de resistência superficial. Elasticidade é a propriedade mecânica que o material tem de se deformar, mas após aplicar a força, voltar ao seu estado natural. Então é um material que não entra na fase plástica, fica apenas na fase elástica. Ductilidade é a capacidade que o material tem de ser aplicado força, entrar na fase plástica, mas sem se romper, tá bom? Então essas 3 propriedades mecânicas são muito, muito, muito importantes. Eu quero parar um pouquinho nessas 3 propriedades mecânicas e mostrar para vocês aqui um vídeo que nós temos na própria tela do Moodle. Ó. No próprio Moodle, aqui na atividade 5, eu separei e deixei aqui para vocês um vídeo. Como eu disse para vocês, esse vídeo ele não é um material, ele é um material complementar, né? Então muito do que eu estou falando não está no vídeo e tem muita coisa no vídeo que eu não estou falando. Então eu quero assistir com vocês pelo menos os 5 primeiros minutinhos, porque tem algumas coisinhas importantes aqui que eu queria pontuar com vocês, tá bom? Então vamos ouvir aqui, vamos ouvir pelo menos os 5 primeiros minutos, que eu quero pontuar algumas questões do filme com vocês. Lembrando que nós já tratamos de 3 propriedades mecânicas: dureza, elasticidade e ductilidade, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar de propriedades dos materiais. Tem 3 tipos básicos de propriedades: propriedade mecânica, propriedade química e propriedade física. Gente, o que significa isso? O que é uma propriedade? Propriedade é uma característica oferida ao material de acordo com os seus
componentes, com a sua formação, o tipo de estrutura molecular que ele tem, o tipo de material, o tipo de liga que forma esse material. Então ele vai conferir certas propriedades e vai penalizar outras. O que significa isso? Olha, por exemplo, se eu tenho um alto teor de carbono no meu aço, eu tenho uma superfície muito dura, né? Eu tenho uma superfície altamente resistente ao desgaste. Porém, ela é frágil. Por quê? Porque ao choque ela não tem grande resistência. Porque quanto maior o teor de carbono, quanto maior o teor de carbono acumulado na superfície, a gente vai ver isso na hora de falar de tratamento térmico, eu tenho essa propriedade oferida do material. Então, se eu quero uma resistência ao desgaste, eu quero que duas peças trabalhem uma em cima da outra. Então, eu preciso de uma superfície extremamente dura. Agora, se tiver choque, ela não pode ser extremamente dura. Porque senão eu aumento a fragilidade de acordo com o material que eu estou compondo. Então, quando eu falo de materiais, eu tenho 3 tipos de propriedades. Por quê? Mecânicas. Lógico, eu tenho resistência mecânica, né? Tenho resistência ao choque. E físicas. Olha, eu tenho uma série delas. Químicas, eu tenho mais uma série delas. O que é? Propriedades elétricas, termoelétricas, térmicas, enfim, tem uma série de propriedades. A gente já vai ver algumas delas aqui, vai falar um pouquinho sobre elas. Mas isso pode definir o material que eu vou usar? Pode. Né? Ora, se eu estou preparando uma bota para o sujeito mexer com um material elétrico, eu não vou pôr uma biqueira de aço ou não vou pôr a sola de aço para o sujeito. Certo? Por quê? Porque transmite eletricidade. Na hora que o cara tocar, ele vai ser um condutor e vai gerar maior caca. Então tem que pôr um material isolante, uma borracha. Opa, mas tem que cuidar, porque se molhar a borracha também, ela passa a ser... Então esse condutor, essas propriedades todas que os materiais têm, influenciam na escolha na hora que você vai definir um produto. E a engenharia do produto entra mais focada nessa área. Tá? Vamos ver algumas dessas propriedades, vamos tentar entender um pouquinho de cada uma delas. Aí talvez fique mais fácil para que vocês assimilem. Propriedades mecânicas. Olha lá. Resistência, né? A famosa resistência mecânica. Dureza. Dureza é isso que a gente falou. Superfície extremamente dura. O que significa dizer que ela é dura? Ela é extremamente resistente ao desgaste, porém não é resistente ao choque. Para ser resistência ao choque, então ela tem que ter maior resistência mecânica, que é a propriedade de cima. E assim por diante. Entra a tenacidade, entra a fragilidade, entra uma série de propriedades mecânicas que envolve. Qual a aplicação disso? Olha, simples, né? Peças de máquinas, estruturas metálicas. Por quê? Porque eu preciso, para essas máquinas, materiais que vão trabalhar um em cima do outro. Eu preciso, para as estruturas metálicas, uma resistência mecânica muito grande, uma pouca variação térmica, porque senão eu posso ter problemas sérios. Né? Vocês sabem como são construídos os trilhos de trem? Você sabe que em cada barra de trilho existe uma folga entre eles. Por quê? Porque com o calor excessivo, quando ele está muito aquecido, ele expande. Né? Quando esfria, ele se contrai. Então, são propriedades que têm que ser consideradas na hora de montar um produto. Então, principais aplicações: peças de máquinas e estruturas metálicas. E as químicas? O que são propriedades? Bom, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Olha, então assistam esse vídeo. Eu fiz questão de da gente ver junto até a parte que ele fala de propriedades mecânicas, tá? Mas assista o restante do vídeo, tem 11 minutos apenas, né? Então ele vai falar rapidamente aí de propriedades químicas e propriedades físicas. Então vocês viram o que ele comentou? Quando a gente considera as propriedades dos materiais, a gente considera um universo de propriedades. Desde as propriedades mecânicas, que é o nosso foco, até propriedades químicas, propriedades físicas, eletromagnéticas, térmicas, né? E aí ele comentou uma coisa muito importante, que é o seguinte, que nem sempre uma propriedade mecânica ela resolve todos os nossos problemas em termos de especificação de material. Então ele comentou o seguinte,
eu posso ter uma grande dureza, uma peça muito dura, vai ser ótimo, por quê? Porque essa peça ela não vai sofrer desgaste, ok? Ela pode trabalhar num mecanismo aí que não sofra desgaste, como é o caso lá daquela caixa de direção lá que nós vimos nos primeiros slides, né? Só que o fato dela ser extremamente dura, extremamente resistente ao desgaste, isso gera um problema. Porque quanto mais duro for o material, menor resistência ao choque ele tem. Então quer dizer, naquele sistema lá de transmissão, se a gente não sincronizar a rotação entre as engrenagens, a gente pode ter uma engrenagem bater na outra e aí esse material vai trincar. Porque embora ele seja muito resistente externamente, tem uma camada de dureza muito boa externa, ele não é resistente ao choque. Então, gente, propriedade mecânica é igual cozinhar, né? Você precisa montar uma receita que você equilibre as características para que você tenha no seu sistema, no seu equipamento, no seu mecanismo, você tenha o melhor desempenho possível, a melhor função possível, tá? E aí ele comentou algo que eu comentei no início da aula, né? Que as propriedades mecânicas, elas são importantes porque elas definem as características dos produtos, né? Se eu quero um produto leve, né? Se eu quero um produto ergonomicamente bem desenvolvido, se eu quero um produto que seja inerte, né? Que não sofra a ação do tempo, que não enferruje, que não oxide, eu vou ter que buscar isso nas propriedades mecânicas, né? Então, acaba sendo um ramo muito importante, um aspecto muito importante das ciências dos materiais, porque é em função dos materiais que a gente tem essas características dos componentes e até dos sistemas, dos mecanismos, dos equipamentos, das máquinas, né? Então, por isso é muito importante essa análise aí de propriedades dos materiais. Então, o que nós vamos fazer? Por hoje, nós vamos ficar só por aqui, ok? Então, nós ficamos com 3 propriedades mecânicas apenas, né? A gente fez todo o preâmbulo, toda a conceituação de propriedades mecânicas e ficamos com apenas a propriedade mecânica dureza, elasticidade e ductilidade, tá? Então, qual que é a ideia nossa? A ideia é o seguinte: semana que vem nós vamos continuar essa aula, tá? Nós vamos finalizar o conceito e aí, olha, na própria aula da semana que vem nós vamos tentar fazer essa atividade já na próxima aula juntos, tá? Quem quiser começar a dar uma olhada, não vai dar para fazer toda a atividade, mas quem quiser já ir olhando como é que eu estou abrindo aqui, né? Para vocês terem uma ideia aí de como será a atividade. Eu pretendo fazer essa atividade com vocês na aula da semana que vem, tá bom? Então eu vou reservar aí uns 15, 20 minutinhos, dar um tempo para vocês fazerem essa atividade na própria aula e postarem na própria aula, tá certo? Tá bom? Tá bom. Bom, então na próxima aula nós prosseguimos esse assunto. A gente não vai ter atividade para a semana que vem, tá? Então semana que vem a gente prossegue esse assunto na aula e eu quero já na próxima aula também a gente conseguir fazer essa atividade na próxima aula, tá certo? Tudo bem, gente? Tudo bem. Ok? Então, na dúvida, consultem o material, tá? Então nós, de 27 slides, nós fomos até o slide 11. Não, 11 não, 11, até o 11, até o slide 11, tá bom? Então um pouquinho menos da metade. Aproveitem também
para assistir o vídeo que está aqui, esse vídeo que nós começamos a ver, tá bom? Ok? Então nós encerramos por hoje, né? Não vai ficar atividade. Na próxima semana nós voltamos para concluir esse assunto e fazermos a atividade na própria aula, tá bom? Alguém tem algum questionamento, tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, fica à vontade. Não, professor, acho que é só isso mesmo. Tá certo então, gente. Show. Gente, um abraço então, tá? Fiquem com Deus, tá? E a gente vai se falando aí pelos canais, tá bom? Aguardo vocês na próxima semana.